Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no Canal 4. Nós estamos aqui falando de empresa em qualquer segmento, né? Vamos falar do serviço agora. O Celestino Louro está aqui como vice-presidente da SIC, vai nos falar com gente aí trabalhando diretamente aí com o setor contábil também, que é relacionamento, é espaço ligado diretamente com o empresário no dia a dia. E você acessa aqui no Canal 4, como no site cq7.com.br. Está aí o nosso site aí no ar, você vai pegar notícias, estou vendo aqui acordos, a Marco Polo recebendo prêmios aí, Caxias do Sul entre os 10 municípios mais competitivos do Brasil. Estou vendo aí as candidatas à Festa da Uva se preparando para o grande evento nosso. Enfim, estou vendo aqui um trabalho muito grande na ação social com a Criança Feliz aí, agradecer as imagens lá da Zeli, que nos mandou aí também a Zeli D'Ambros, e a turma toda sobre a Criança Feliz, que é uma entidade organizada, né, com projetos, que é esse o tema do momento, né, menos reunião e mais projeto. É uma característica nossa, é reunião, nós vamos começar a botar projetos e buscar os apoios embasado em informações para quem quiser apoiar, realmente ter segurança. E a partir de agora a gente passa para vocês o Celestino aqui, já experiente aí no mercado, trabalhando com vários segmentos aí dentro do seu escritório e como vice-presidente da SIC. Realidade de 2015, muito complicada. A gente teve aí cobrindo alguns eventos, inclusive do CIMEX ontem, algumas reuniões aí do setor do plástico, tivemos conversando sobre a área aí da móveis, enfim, e a gente está entendendo que o Brasil realmente está numa fase complicada de credibilidade, de gestão mesmo no país, mas nós temos que pagar a conta no dia seguinte, porque o imposto ele não muda de data, ele não vai que nem o anúncio da presidente para 2019, o imposto é agora dia 10, dia 15, dia 20, tem que pagar. Qual é a orientação que a SIC passa, principalmente na tua área, para a área de serviço, que é uma área que vem crescendo muito, agora deu uma estabilizada, mas é um grande tema no momento dos últimos anos, o setor de serviço. Realidade da Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Olá, Quadros. Tudo bom? Tudo bem. Realmente nós, como diz no ditado popular, turma-se com esse barulho, né? Enfim, me parece que o que você falou tem uma palavra central nesse momento que a gente vive, que é credibilidade, é confiança. O ambiente de negócios, de maneira geral, isso não é novo, ele gosta de estabilidade, ele gosta de continuidade e gosta de ter um ambiente conhecido. E nós temos vivido aí uma notícia após outra, mudando regras do jogo durante o jogo. Então isso eu acho que é o central para que a gente saia desta crise, que é tão falada crise, né? E nesse momento me parece que o ano 2015 ele tem que estar focado em sobrevivência. Não é momento de se desesperar, eu acho que a gente não pode ser o avestruz que enfia a cabeça na areia lá e acha que nada está acontecendo. Sim, está acontecendo, mas também não pode fazer dos acontecimentos algo que nos leve a baixar a grade das nossas empresas, não é por aí. Nós temos que sobreviver ao ano de 2015, nós tivemos alguns anos no passado recente, os últimos 20 anos, com bons crescimentos, nossas empresas se desenvolvendo, gerando produtos, negócios e assim por diante. E estamos vivendo agora um pouquinho de ressaca no mar, né? Eu acho que isso dentro do mundo dos negócios, nós já experimentamos em outros momentos, um pouco mais ou um pouco menos de intensidade, mas passamos. Acho que 16, algo de melhor nos espera, não tenho dúvida disso. A gente já ouve alguns empresários mais encorajados, desenvolvendo novos projetos, novas plantas, produtos, enfim, a roda vai voltar a andar, não tenho a menor dúvida disso. Até porque a gente tem uma economia muito diversificada aqui em Caxias e na região, então quando aqui não é, a gente via seguido aí em algumas áreas, o cara é só setor do calçado, só setor da malha, não, aqui nós produzimos de tudo. Sentimos muito quando tem um peso, até porque como parou o financiamento, quem trabalha em as grandes empresas com equipamentos de um valor agregado maior, ele começa a complicar, porque ninguém tem dinheiro para ir, comprar uma carreta, 10 carretas, comprar um guindaste, comprar um ônibus, sem financiamento é praticamente impossível, é que nem o setor imobiliário, se o cara não tem financiamento para a compra do apartamento, do negócio, tu tem um 0,1% do mercado que pode comprar com dinheiro. Né? Para nós, Quadros, que somos do mundo onde o mundo acontece, eu costumo dizer, né? Tem algumas coisas que soam meio mal, né? Quando um banco, um único banco,
ele tem de lucro num ano mais do que a soma do PIB de toda a nossa região, algo está errado, algo não está certo. Então, quando você fala que o financiamento é central para esse tipo de negócios que nós temos aqui na nossa cidade, eu concordo e digo mais, a gente precisa de financiamento e com juros acessíveis, né? Não é possível que um banco ganhe muito mais dinheiro do que uma região inteira, que não é pequena, nós não estamos falando de uma região no interior do Amazonas, nós estamos falando... A segunda cidade do estado. Do estado, na segunda maior polo processador de aço do país, nós estamos falando de uma população regional de mais de 1 milhão de habitantes, uma economia extremamente dinâmica, desenvolvida, de ponta, com tecnologia, não consegue produzir tanto quanto um banco lucra num ano. Algo está errado. Então, essa estrutura econômica que se criou nos últimos anos, me parece que é danosa. E acho que a crise, viu, Quasar, também ela tem um outro lado da crise. Ela vai te mostrar só a crise, a mudança que tem que ser feita. Nos dá argumento, nos dá serenidade para enxergar o que tem que ser feito. Porque no momento que o rio está alto, a gente não enxerga o que tem lá embaixo do rio. E quando a água começa a baixar, a gente vê o que está acontecendo. Então, ao longo desses anos, eu vejo que o país criou um Estado maior do que o próprio país. E não é possível, né? Quando o acessório ultrapassa o principal, algo está errado. Então, nós temos que repensar, assim, o peso do Estado, a gastança do Estado, não é possível. Nós temos que parar de falar em direitos, nós temos que passar a adotar a linguagem da obrigação. Do trabalho, da produção. É nós temos que parar de falar em direitos, só porque eu tenho direito para isso, eu tenho direito para aquilo. Mas eu vou tirar o direito de quem? Alguém vai pagar essa conta. Então, é mais ou menos que nem o ônibus. O cara diz, pô, o fulano não paga, o setor o outro não paga, quem pagar, paga pelos outros. Alguém está pagando essa conta. Então a crise, eu acredito que ela justifica esse tipo de discussão vir à mesa. Nós não poderíamos imaginar 1 ano e meio, 2 atrás, 1 ano atrás, quem sabe, ver um Congresso Nacional votando como nunca votou na vida. Nós podemos até botar numa mesa e discutir se nós somos a favor, se nós somos contra, se nós somos mais ou menos o que está sendo votado. Mas está sendo votado. A ação está começando a acontecer. Isso eu acho que é uma coisa importante para o país, com o sentido de nação. Eu vejo uma presidência de esquerda votando aí com aposentadoria aí. Tá ontem, né? Então, negando aí a mudança do negócio, porque aí na frente não vai ter dinheiro para receber, né? O cara vai ter o direito, vai ter o cartãozinho para sacar, mas não vai ter dinheiro para sacar. Não vai ter da onde. O sujeito vai se aposentar, ele vai levar uma cadeira, um telefone usado, uma janela do prédio, porque dinheiro não vai mais ter. Então, eu penso que também a crise, ela nos obriga a repensar, nos repensarmos enquanto Estado. Está aqui o nosso Estado em situação... Há 1 ano atrás nós vendíamos o Rio Grande do Sul como a 7ª maravilha do mundo. Aqui era uma terra próspera, com dinheiro no caixa, Podemos agora não ter dinheiro para pagar folha. Então nós temos que pensar assim também este lado, este inchaço que o Estado, como eu digo, nós criamos uma entidade que é maior do que a própria nação. Hoje o cara que não negociar com o governo, de um porte médio e grande, ele acabou com a empresa dele. É uma influência muito grande, é uma máquina para ser sustentada muito grande, é um paquiderme que não se move, tudo demora, tudo está em projeto, em análise, tudo veremos. Ontem mesmo nós vimos uma pesquisa nos jornais aí saindo, uma pesquisa quase de 20 anos na área da saúde, do tratamento para o câncer, ser simplesmente levada a zero por uma burocracia de uma taxa que o sujeito não pagou lá no meio. Aí o sujeito foi para os Estados Unidos e em 1 ano e meio ele registrou o processo. Quer dizer, mas o que nós estamos fazendo com o nosso país? O acessório está ficando maior que o principal, está errado. E acho que a crise justifica isso. E a gente vê aqui, para quem está produzindo, Celestino, eu sempre digo aqui, porque parece que o empresário virou um mal necessário. O cara que está produzindo, ele é acusado de tudo. Porque a gente tem a pressão na carga tributária, fiscal, trabalhista, ambiental, bombeiro, cara, é taxa. Tu vai fazer uma licença para liberar um empreendimento, tu leva 120 dias para pagar um imposto, cara. Não é para receber, é para pagar, cara. Sabe que eu tento analisar, entender, eu não consigo entender a lógica disso. Eu quero pagar e eu não consigo pegar guia para pagar. Eu tenho uma dificuldade para entender esse tipo de coisa. Mas é aqui, não é na colônia, não é num paizinho, não sei o quê, numa cidadezinha. Não, é uma cidade que nem a nossa, cara.
É aqui. É aqui. É isso que eu me refiro. De novo, o capital, o investidor, o empresário, o agente econômico, ele odeia isso. É esse ambiente hostil ao que eu me referi no início. Não é possível. Não é possível que nós hostilizemos o dinheiro. Já dizia um filósofo muito mais sábio do que nós dois, né? Te segue o rumo do dinheiro que tu vai bem. E nós, ao contrário, nós refutamos, nós condenamos, nós batemos no investidor, criamos mil dificuldades. Não, falam mal de empresário como a gente fosse bandido. Os caras não se dão conta, porque se ele não tiver empregado, o filho dele, o amigo dele, o pai dele, o cara, ele não pode fazer mais nada. O cara tem ações sociais. Aí eu falei agora de uma criança feliz, como a gente falou aí, do Mapadev, do Anjos Voluntários, aí dos idosos, mas... Eu estou vendo as entidades se queixando que as empresas não estão mais contribuindo, né? Não tem mais como contribuir. Mas não tem mais de onde tirar, né? Se não tem produção, não tem como fazer. De novo, é a história dos direitos, né? Direito é muito bonito, todos nós gostamos. Quem não gostaria de viver numa praia maravilhosa, tomando... Carro do ano, viagens. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar essa conta. Não tem almoço grátis. Alguém está pagando a conta. Então, o esforço é esse. Claro que a gente não pode também... O trabalhador, como é dito, né? Eu sempre digo que o primeiro trabalhador é o empresário. Mas sempre. Porque ele criou a empresa, ele chega cedo, abre a porta, ele assina de avalista, ponta esquerda, goleiro. E a maioria são ex-funcionários de outra treinador. Empresa. Se acontecer algo, ele é o responsável. Se não acontecer, ele é o responsável, tá certo? Mas, enfim, é claro que o trabalhador, digamos, empregado, também tem lá suas dificuldades, suas mazelas. Mas é contra isso que nós temos que pensar que há um ator central, eu volto a dizer, que consome demais do que nós fazemos e nos entrega de menos. Um trabalhador que ganha 5 mil reais por mês, ele recebe 3, ele custa 8, 9 para a empresa, e dos 3 que ele recebe, ele paga mais 2 de imposto, sobra 1 para ele, mas algo está errado. Você já pensou se a gente pudesse criar uma figura, Quadros, e colocar lá no supermercado, na loja de roupa, em qualquer lugar, 2 guichês. Um guichê, o camarada vai lá e compra o artigo que ele está querendo comprar. E no guichê ao lado ele complementa ele paga o imposto para o governo. Quanto você acha que duraria essa estrutura de Estado que nós temos aí? Uma semana, um mês? É verdade. 90% das pessoas não sabe o quanto custa isso. Nada. Nós não sabemos. Nós não sabemos, como povo, não temos noção. É nós não temos noção de que 40% no mínimo de tudo que nós fazemos, este gigante que eu me refiro... Sem produzir nada. Não produz, ele sem dar retorno. E ele engole. E não há um retorno. Pois é, falando em retorno, eu estou vendo aqui, nós mandamos 100 para Brasília, recebemos 11 de volta quando vem bem para a prefeitura aqui de retorno. Cara, isso aqui em qualquer lugar do planeta, 11%, é tão grave. E a gente se acostumou que isso aqui fosse uma verdade e a gente aceita isso e fica por isso mesmo. É isso que eu me refiro, Quadros. Quando a gente fala, a nossa pauta regional, infelizmente, nos tem obrigado a fazer isso, a discutir uma ou outra melhoria. Nós não conseguimos mais discutir nada estruturante para a região. Nós assistimos pasmos. A mim causou perplexidade. Um anúncio com pompa e circunstância desse... Eu até não sei o nome do plano esse de concessão do governo federal, Quadros. Rapaz, para o Brasil que dá certo não tem nada. Não, você percebeu? 2019 é para o outro governo, não é para esse, né? Eles estão fazendo um negócio, um planejamento para o outro governo fazer. O que é que de concreto também não tem vai fazer para a região mais produtiva do estado do Rio Grande do Sul? Não tem uma duplicação de rodovia, não tem um aeroporto. Meu Deus, mas se o Brasil que dá certo, que é a região nordeste do estado, não está contemplado, mas vamos fazer o quê então? Vamos abrir uma estrada na selva amazônica? Tem algo está errado. E é esses 11 que você bem referiu. O dinheiro vai, mas não volta. Nós não conseguimos dinheiro aqui para fazer uma elevada. Nós vamos para Porto Alegre, infelizmente... Nós ficamos felizes da vida com o outro prefeito que fazia as rotatórias aqui. Para você ver. A gente sai daqui, vai a Porto Alegre, quase, e ali em Farroupilha, a gente fica aguardando tranquilamente, escutando uma boa música para atravessar a faixa. 15 a 20, como se fosse um pedestre. Pois é, mas é só uma elevada. É só uma elevada. E nós não conseguimos fazer. E é assim, então é isso que eu digo. Esta entidade chamada Estado, não é Estado do Rio Grande do Sul, é o Estado em si. A nação. Né? Ele ficou pesado demais. Ele se autoalimenta, ele come, destrói o que ele come e não sobra nada. Área de serviço, tia, na tua área, como é que está Caxias do Sul, cara?
Porque aí a gente agora está na fase, e aqui eu quero levantar isso aqui, lá na Rádio Caxias, na Folha, a gente está discutindo muito. Lá na Rádio Caxias, sábado, a gente vai até falar sobre isso. Teremos o programa lá direto da Scapini, lá a Honda, batendo um papo. Estou levando inclusive o Vergani para falar da rede de TI, comunicação a nível nacional, além do pessoal aí da Honda. O setor automotivo hoje está complicado. Essa matriz brasileira aí, não sei o que vai acontecer. Nós vamos discutir muito sobre isso. Mas nós temos que encontrar uma maneira de se unir e fazer, voltar a produção, a união, diminuir a saída das nossas empresas daqui, melhorar o que ficar, de que maneira o poder público e a iniciativa privada, a SIC, enfim, sentar para reestruturar a cidade, porque eu estou vendo o negócio meio parado, ninguém falando com ninguém, e não tem uma reunião assim meio filosófica, mas de objetivo, o que nós podemos fazer dentro, principalmente da tua área de serviço, que eu sei o que mais cresce nos últimos anos. Quadros, eu acho que a área de serviço também se ressente nos últimos meses, embora nós ainda não tenhamos experimentado, digamos, crescimento negativo, como é o caso da indústria, do próprio comércio, nós ainda temos mantido postos de trabalho, mas o serviço não é uma ilha, né? A área de serviço está ligada a um contexto, a um conjunto. E acho que o que tem mantido esse 0 a 0, digamos, é justamente essa diversidade que a área de serviços tem, né? Tem uma capilaridade na economia muito grande, mas que obviamente que logo ali adiante vai sentir, não tenha dúvida nenhuma. Não tem o peso da indústria, mas ela vai sentir porque trabalha para a indústria, para o comércio, enfim. Toda a vida, mas tem um mito aí, Quadros, hoje a área de serviço é o segundo maior empregador da cidade, disparadamente. E do país e se aproximando muito do primeiro colocado, que é a indústria. Eu me lembro quando a gente fez aquele trabalho do SESCOM lá em Gramado, no encontro Exatamente. lá do Conescap, mostrando que a área de serviço, ela hoje está... E é isso que, falando um pouco de serviço puramente, o serviço não é entendido como uma indústria, isso que é incrível. Né? O serviço paga mais imposto, o serviço não pode terceirizar atividades porque isso é crime. Enfim, a indústria tem suas mazelas e nós também temos nossas mazelas. E muito grandes, estruturais. Então, naturalmente, lá na frente nós vamos sentir, isso vai acontecer, nós vamos encurtar. Me parece quase que a grande saída para a cidade é criar infraestrutura. Não há lugar no mundo que subsista. É verdade. Eu sempre digo que nós somos muito teimosos, né? Porque nós vamos ao centro do país, a gente compra uma bobina de aço, traz em cima de um caminhão. Os gringos teimosos que manufaturam, nós somos muito bons. Viu? É verdade. A gente manufatura, transforma num vagão de trem. Talvez seja uma experiência única, seja um case no mundo. O vagão de trem é produzido, é embarcado no caminhão e mandado para onde tem estrada, para botar o vagão em cima do... É absurdo. E vai de caminhão até Campinas, vai não sei o quê, para embarcar num avião para ir para o mundo. É isso que eu digo assim, me causa perplexidade que esta região que eu estou me referindo... Não tem força política e estrutural. Um investimento num plano cantado em verso e prosa, que é o maior plano de investimento da história do Brasil. Não tem nada para Caxias. O que vai ser da gente? Não tem nada para a região aqui. Não tem nada para a região. Quando eu me refiro a Caxias, inteira. Isso é importante, Quadros. Quando eu me refiro a Caxias precisa se entender como um polo regional. Caxias não é Caxias por si. Claro que a gente precisa aqui na cidade de elevada, precisa de viaduto, tá tudo certo. Tá entendido? Mas eu preciso me entender como uma região. Um aeroporto que é regional. Fundamental em qualquer lugar do planeta. Eu preciso de uma rodovia duplicada, eu preciso de acesso a porto, eu preciso de acesso à ferrovia, que são todas infraestruturas regionais. Então, me parece que o que vai fazer a diferença, para o futuro, são esses investimentos. O que vai segurar as nossas empresas aqui está muito ligado a isso. É verdade. Ou nós criamos esse ambiente favorável, ou cada um vai procurar o seu caminho. Nós todos somos empresários, você é empresário, eu sou empresário, e os negócios procuram o ambiente. Ou transforma-se o ambiente onde nós estamos. O cara vai procurar o melhor ambiente para tocar o seu negócio. Vai procurar um ambiente melhor. O capital aí do mercado não tem base, não tem raiz, não tem nada. Ele apoia a sua comunidade, mas ele tem que ter resultado, porque ele quebrado não vai ajudar ninguém. Se nós olharmos os dois habitats que mais crescem no planeta, a Alemanha e o Vale do Silício, o que tem lá é inovação. É criação. Quantas fábricas novas a Alemanha abriu? Ela botou produzir na Ásia, não botou? Mas onde é que está o conhecimento? É verdade.
está lá na Alemanha. E nós não temos educação básica. Nós não temos isso, infelizmente, né? Então, é um caminho importante que a gente tem para seguir aí, longo. Vamos falar mais sobre isso. Celestino Louro, vice-presidente da SIC, aqui conosco na bancada. A gente começa, a partir de agora, questionando, a gente tem várias entrevistas aqui, lá na Rádio Caxias, nós vamos começar a falar com as nossas lideranças para ver de que maneira a gente organiza essa comunidade, essa região, para sair dessa situação que está aí. Vamos trazer algumas informações positivas, entendendo que a situação é uma das mais graves da história desse país, né? A gestão, a credibilidade, a falta de coerência para algumas coisas, como disse Celestino agora, a base para tocar qualquer empreendimento nós não temos. A logística, a resposta, de que maneira a gente pode... A pesquisa, né? O desenvolvimento. A gente está preocupado aqui internamente de gestão, em tocar o nosso negócio, e quando a gente sai de fora, muitos nós erramos internamente, mas aqui fora o ambiente é para não produzir. E aí a gente tem que mudar. E cobrar, aprender a cobrar, né? Parece que a gente não sabe cobrar. Tem que usar a força pública e privada junto para ir buscar o que é nosso. Não estamos pedindo nada do que é dos outros. O retorno do que a gente paga, só isso é uma situação. Celestino Louro, eu gostaria até que tu passasse uma mensagem para a comunidade, como SIC, como área de serviço. Acho que é a hora de fazer a nossa parte, né, Quartos? De novo, como eu falei, referi há pouco, nós não podemos abandonar o barco. O Barco Brasil precisa mais do que nunca da gente. Precisa de pessoas de bem. Quando as pessoas de bem se afastam da política, das áreas de influência, acaba ficando muito mais fácil para os malfeitores, que a gente aprendeu a chamar roubo de malfeito. Na verdade é roubo, né? Bandido, ladrão, esse povo tudo aí. Vontade, né? Não tem nada de malfeito não, o cara é ladrão mesmo, é bandido, é salafrário. Então esse povo, quando a gente de bem se afasta, eles acabam crescendo. Então acho que esse é o grande mote. Eu penso que nós, pessoas de bem, temos que sim tomar conta da situação, fazer a nossa parte, fazer bem feito, buscar energia, às vezes onde não tem, mas tocar os nossos negócios adiante, manter dentro do possível os nossos empregos, as nossas empresas, e de novo, crises vieram e virão outras, né? E vão passar, aí na frente as coisas vão se alinhar e nós vamos estar vendo de um outro lugar as coisas. Para você que é empresário, se una, vá fortalecer o seu sindicato, a sua entidade, e se une inclusive com os seus concorrentes, que a gente chama aí. Na prática a gente produz muito pouco, não precisa ter medo de ninguém. Se una para enfrentar o mercado. Aqui o Brasil tem muita coisa para fazer ainda, mesmo aqui interno, né? Quem puder ir para o exterior e abrir novos mercados, faça. A gente viu feiras agora na África, agora na Alemanha, né? O pessoal está indo para a China. Aí tu vai visitar a China, lá tem 1.200.000 metros de pavilhão, uma coisa absurda. Não tem uma empresa brasileira expondo. Não precisa falar mais nada. Vamos faturar, em seguida a gente volta.